Subsídios para uma epistemologia do lugar de fala. Searle, Linguagem e Neurobiologia. Capítulo Linguagem e Poder. Nós iremos fazer leituras de trechos, não com todo, mas o principal, que ele vai dando exemplos muito longos e nós vamos enfocar só o que interessa. Vamos partir da definição geral, ele é meio universalista, né? Parte do geral é meio dedutivo, parte do geral para o particular nessa questão. Como diz a célebre observação de Aristóteles, o homem é um animal social. Mas ele dizia também, o homem é um animal político. Embora existam vários tipos de animais sociais, apenas o homem é um animal político. É necessário, então, precisar nossa questão e nos perguntar: o que é preciso acrescentar nos fatos sociais para que eles se tornem fatos políticos? Comecemos pelos fatos sociais. A intensidade coletiva é suficiente para criar qualquer forma simples de realidade social ou fatos sociais. Então, encurtando aqui, que ele vai dando exemplo, os fatos sociais são os fatos gerados pela intencionalidade coletiva. Na verdade, um fato social é, para mim, qualquer um que implique a intencionalidade coletiva de dois ou mais agentes humanos ou animais. Porém, a simples intencionalidade coletiva se encontra bem longe de dinheiro, propriedade, casamento, governo e, consequentemente, a condição animal social está bem longe daquela de animal institucional ou político. O que é necessário acrescentar especificamente à intencionalidade coletiva para chegarmos às formas da realidade institucional, características dos seres humanos e, particularmente, da realidade política humana. A meu ver, são necessários exatamente dois elementos suplementares. Inicialmente, a atribuição de funções e, em segundo lugar, algumas regras que chamam regras constitutivas aqui de direitos. Ele vai expor agora detalhadamente como o animal faz uma coisa, tudo, e atribui uma função, e o homem, por meio do seu instinto, e o homem não faz. A atribuição é feita através do concerto de ideias entre os homens, do consenso. Se examinarmos os seres humanos mais atentamente, descobriremos um fenômeno notável. Estes têm capacidade de impor uma função a objetos que, ao contrário dos cajados, alavancas, caixas e água salgada, não possa servir à função com base em sua estrutura física, mas preferencialmente sobre aquela certa forma de aceitação coletiva relativa a certa forma de status. Aqui, outra ideia política. O fato, uma fala, um lugar de fala, para ele ter relevância, ele precisa ter status, ser aceito por uma coletividade. Não quer dizer só o status econômico, muitas vezes não tem, mas numa comunidade de periferia, uma pessoa muitas vezes não tem poder econômico, mas tem um poder de liderança. Então ele tem um status, porque ao falar algumas coisas, as outras pessoas consensualmente entendem e aceitam. Aqui é a diferença.
Esse status é acompanhado de uma função somente obtida com aceitação coletiva pela comunidade do status desse objeto. Aqui ele está falando do objeto e vai passar para o ser humano. E aí vai falar regras constitutivas, ele tem uns exemplos meio longos, e vamos direto agora para chegar no poder político. Minha apresentação da realidade social e da racionalidade comporta uma concepção implícita do político e do poder político. Ela pode ser resumida num certo número de propostas. Todo poder político é uma questão de função de status, e por esse motivo, todo poder político é o poder deôntico. Os poderes deônticos aplicam-se aos direitos, deveres, obrigações, autorizações, permissões, autoridade e assim por diante. 2. As relações lógicas entre o poder político e o poder econômico são extremamente complexas. Os sistemas econômicos e políticos são ambos sistemas de funções sociais. Aqui ele diferencia da visão positivista com relação à economia. Ele vai fazer, no outro livro que nós vimos, ele vai fazer uma crítica epistemológica à economia, que ela quer ser uma ciência exata, e ela é uma ciência social. Então, ela comporta esquemas de produções de fatos sociais de acordo com o status. Aqui já é uma diferença do liberalismo ou neoliberalismo e desse tipo de liberalismo que o Searle se filia. Ele é filiado ao Partido Democrata nos Estados Unidos. Vamos ver outra função importante. 3. Como todo poder político é uma questão das funções de status, todo poder político vem de baixo. Interessante ele falar, né? Esse é o poder político dentro de uma sociedade liberal e dentro de uma democracia representativa. Ela depende do voto de alguma maneira, seja para eleger diretamente os seus representantes ou eleger pessoas para escolher lideranças, um primeiro-ministro, que comandam o poder. Então, aqui já é uma diferença, mas aqui ele reafirma que o poder político legítimo, ele vai falar de legitimação, implicitamente ele está falando que é o poder advindo, que vem de baixo, advindo do consenso, e esse consenso é adquirido através de eleições. Aqui no 4 é que vai começar algo implícito à questão do lugar de fala enfocado por Djamila na questão do feminismo, na questão do racismo, de minorias e de pessoas que não se enquadram dentro do padrão da normalidade de visão e perspectiva individual, sexual ou outra qualquer literatura. Estar na origem de qualquer poder político, em virtude de sua contribuição na elaboração da intencionalidade coletiva, não impede que o indivíduo se sinta impotente. De fato, ele sente que os poderes locais independem dele. Por isso é tão importante para os revolucionários introduzir uma forma de intencionalidade coletiva, a consciência de classe, a identificação com o proletariado, a solidariedade estudantil, a tomada de consciência das mulheres ou algo do gênero. Aqui ele já fala, né? Eu falei que ele não fala, mas ele fala.
É porque a estrutura inteira se apoia na intencionalidade coletiva, que sua destruição é conseguida ao se criar uma forma alternativa e oposta de intencionalidade coletiva. Aí ele vai falar da possibilidade da questão revolucionária desses indivíduos, né? Aqui ele não declara isso, mas implicitamente, quando uma opressão for grande, ele está legitimando uma mudança revolucionária radical. Então, mas o caminho normal é buscar o lugar de fala através da representatividade democrática. E é o caminho mais consequente visto pela história. Isso aqui é de 2004, né? Já tinha as experiências socialistas, né? E vamos ver aqui a conclusão. Até aqui preocupei-me com a estrutura lógica da ontologia das funções de status. Aí ele foi bem aberto, que ele pegou todas as vertentes de como se adquirir lugar de fala. A primeira vez é se reconhecer como participante de uma coletividade, e a segunda vez é participar de um grupo que tenha influência na construção de projetos deonticos, de leis e obrigações, a participação, e através disso alçar a categoria de seres atuantes essas pessoas que são oprimidas dentro de uma sociedade. Esse é o caminho normal, mas ele tem a abertura do caminho revolucionário aqui. Até aqui preocupei-me com a estrutura lógica da ontologia das funções de Estado. Mas como as justificamos? O que torna um sistema aceitável? O que faz um sistema melhor do que o outro? Essas questões são questões da filosofia política tradicional e deixei de lado deliberadamente. Não sei, acredito que seja possível tratar seriamente a questão da justificação antes de ter compreendido perfeitamente a ontologia das questões das entidades em questão. Assim como não levei em consideração a questão da legitimação política, ignorei igualmente os problemas tradicionais de mudança social, mas que criar um princípio de explicação da mudança social e política na minha ontologia. As mudanças capitais implicam sempre em movimento brusco no sistema das funções atribuídas, é o princípio das revoluções. Ela implica igualmente transformação num background que não discuti aqui. A mecânica da mudança social exige de maneira característica que recorramos a certas predisposições de background. Portanto, os cenários tradicionais de apelo à revolução, à liberação, ao socialismo, são invocadas das predisposições do background suscetíveis de introduzir transformações na distribuição das funções de status. Isso é que nós falamos, ele deixou a questão aberta, mas está implícito, e pela experiência histórica, que a mudança mais consequente, essas mudanças bruscas, sempre têm reações bruscas e é preciso, para controlar, dependendo da reação dos reacionários que atuam, controlar com certa uma imposição de certa força que nunca é bem-vinda. Então é melhor ir pressionando a partir das mudanças legislativas e mudanças eleitorais, né? Sucessivas e pertinentes e sempre perseverantes. Essa é a nossa posição sobre essa questão. Boa tarde a todos.